E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Amém? Amém. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez te louvamos por tão rico privilégio que o Senhor nos concede nesta noite, de estarmos mais uma vez reunidos na tua casa. Ó Deus, para juntos adorarmos, bendizermos o seu nome. Ó Senhor, nós te louvamos porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração, Senhor, eu vim com ela para dizer, e ela fumegava na minha mente como esse texto fumegou. Senhor, e o Senhor falou ao meu coração. Fale o coração da sua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nesse texto que nós lemos, vocês conhecem a vida e a história de Elias, talvez mais do que eu. Mas é necessário refletirmos um pouco nesse texto que nós lemos, ou seja, no versículo que nós lemos. Elias, ele está diante de uma multidão, muita gente reunida à sua volta, e esse povo estava ansioso para ver alguma coisa, porque, como vocês conhecem esse texto, antes desse texto que nós lemos, a Bíblia diz que Elias convoca todo o povo, ou seja, Acabe, rei de Israel, e leva até o cume do monte Horebe, ou Monte Carmelo, para que eles fizessem uma oração, ou seja, os deuses dos profetas de Acabe e o Deus de Elias. E aquele Deus o qual respondesse com fogo, esse Deus deveria ser adorado. Porém, para entendermos este versículo, é necessário compreendermos um pouco a vida de Elias. E até o capítulo de número 17 de 1 Reis é uma incógnita. Você não ouve falar de Elias, você só vai ouvir falar de Elias no capítulo 17, quando a Bíblia diz que Elias, o tesbita de Gileade, ele aparece num cenário aonde era improvável, e este homem é um dos homens, biblicamente falando, mais poderoso que já teve sobre esta terra. A Bíblia refere sobre Elias da seguinte maneira: ele profetizou inúmeras vezes pela sua própria palavra. Muito poucas vezes ele profetizava em nome de Deus, mas ele tinha uma comunhão tão íntima com Deus, que aquilo que ele proferia, Deus assinava embaixo de tudo que Elias profetizava, a ponto de Elias observar a dubiedade de espírito da nação de Israel, ou seja, Israel de manhã adorava a Deus, de tarde Baal, de noite a Deus, de madrugada Baal. Então Elias percebe a nação vivendo em um corcheamento de senhores, ou seja, ela não sabia quem adorava, semelhante aos dias atuais. Não sabe quem adora. E Elias, observando a catástrofe que estava acontecendo na sua nação, em que o rei de Israel, que era judeu, mas ele casa com uma mulher que é da linhagem fora dos padrões para um rei de Israel. E a Bíblia nos refere sobre Acabe e Jezabel, que quando ele se casa, ela traz para dentro do palácio 450 profetas do rei Assera, ou do rei Baal, e mais 400 do rei Assera, um total de 850 profetas
Irmão, você imaginou uma nação onde tem 850 profetas profetizando coisas ao contrário à vida e ao crescimento de uma nação? Meu Deus. Era oferecido na mesa tudo para que as coisas não andassem bem. Mas, por mais que tenha muitos profetas ao contrário, a Bíblia diz que ainda tinha alguns remanescentes que permaneciam firmes, louvando, buscando a presença do Senhor. Aleluia. Amém? Aleluia. E a Bíblia nos diz que Elias aparece justamente nesse cenário, e ele é bocudo, ele é conversador, e ele olhando para aquela situação, ele diz assim: olha, eu não aguento mais isso. Ele diz para Acabe, diz a Acabe: olha, se você não vai acertar, não vai se converter, eu vou trazer uma profecia, e essa profecia não é Deus que está mandando eu profetizar, essa profecia sou eu que vou falar. Enquanto eu não disser, não vai cair nem orvalho nem chuva sobre Israel. Agora imagine uma nação que necessita da água para sobreviver. Imagine os Estados Unidos sem água, sem chuva, durante 3 anos e 6 meses aproximadamente. Porém, o profeta profetiza, e ele também depende de quê, irmãos? Da água para sobreviver. Quem acredita no sobrenatural de Deus? Amém. Amém. Precisamos acreditar no sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que o Senhor agora, para cuidar do seu, pega Elias e envia ele à beira de um ribeiro chamado Querinte. E a Bíblia diz que pela manhã, imagina um corvo trazendo pão e carne para Elias. Eita glória. Pela manhã e ao entardecer. Todos os dias. Todos os dias. Porém não chovia naquela nação. Se não chovia, as suas fontes de água iam secar. Se não chovia, o rio ia secar. E o ribeiro aonde Elias estava também iria secar. É necessário entendermos que a provisão de Deus nas nossas vidas é superior a qualquer coisa que se faz dentro da atmosfera humana. O grande problema hoje é nós esquecemos de valorizar e acreditarmos que o nosso Deus ainda é o Deus do sobrenatural. Infelizmente, estamos vivendo em uma nação onde tudo que nós queremos alcançamos, e isso nos torna um pouco independentes de Deus. Mas o Senhor nesta noite nos traz à memória que Ele não deixou de operar os milagres que outrora operou em nossas vidas. Aleluia. Ele não muda, Ele não mudou, e Ele não vai mudar. A Bíblia refere a Elias sendo abençoado por Deus de uma forma sobrenatural. Imagine você à beira de um ribeiro sendo sustentado por corvos, trazendo pão e carne para você. E o danado era obrigado a trazer de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Irmão, são coisas bem simples, mas a gente consegue enxergar na simplicidade de um corvo trazendo pão e trazendo carne o cuidado que Deus tem para os seus. Amém. Ele está dizendo assim: olha, você só precisa ter o de comer. Só que hoje a nossa briga é tão desenfreada pelas coisas materiais que esquecemos do mais importante. Verdade. O interessante é que a Bíblia diz que Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, ele não conseguia se vestir tão bem quanto aos lírios dos vales. Amém. O que o Senhor quer dizer para mim e para você nesta noite? Ele tem um cuidado extraordinário com a minha
e com a sua vida. Glória a O Deus. Senhor diz assim: olha, ainda que uma mãe que estando a amamentar esqueça do filho que ela amamenta, porventura eu jamais me esquecerei de você. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus não esquece de nós. Amém, Jesus. Somos o jardim fechado de Deus. Aleluia. Somos a pedra preciosa. Somos verdadeiramente a menina dos olhos do Senhor. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, nós temos um cuidado. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o tem. Tem muitas pessoas que dizem assim: olha, eu tenho um anjo da guarda. Aí no mundo, quem tem anjo da guarda é aquele que anda debaixo das asas do esconderijo, ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansa. Oh, irmãos, precisamos acreditar nesse cuidado de Deus para as nossas vidas. Amém. Precisamos trazer de volta os milagres, as manifestações da glória de Deus, e saber que Ele pode abrir a porta que eu necessito, e se Ele também não abrir, Ele não muda. Amém. Ele continua sendo esse mesmo Deus. Glória Glória a a Deus. Deus. Mas o Senhor, aqui para Elias, percebeu que o ribeiro seca. Não tem mais como Elias viver de pão e carne. Eu acho que eu já ministrei aqui nesta igreja. E Elias agora vai, a Bíblia diz assim, olha, vai para uma cidade chamada Sarepta, porque ali eu já ordenei alguém para te sustentar. Mas Deus não avisou a mulher lá que ia sustentar um profeta. E Elias, imagine entrando na cidade, já depois de uma caminhada, aquele sol escaldante, e ele pede à mulher, diz assim: traz-me um copo d'água. A primeira que ele avista, ela está catando gravetos no quintal. A primeira que ele avista, ele diz assim: me dá um copo de água. Aí a mulher vai virando para Elias, vai buscar água, ele diz assim: traz-me também um pedaço de bolo para me alimentar. Aí a mulher diz: e agora? Se eu estava catando graveto para fazer o último bolo para mim comer e o meu filho comer, e depois nós iríamos morrer de fome, e agora esse cabra me pede para... Isso Elias é o tipo de profeta nordestino, igual nós, assim, baiano. Diz assim: traz-me também um pedaço de bolo, aquela, né, sem pedir, meio mal educado. E a mulher diz: agora, o que eu faço? Ela creu. Ela entrou para dentro da casa, fez um pedaço de bolo e entregou na mão do profeta. Preste atenção como o milagre acontece. Ela foi, fez, entregou na mão do profeta. Quando o profeta recebeu, o profeta diz: agora não vai faltar nem farinha na panela e nem azeite na botija, enquanto não chover. Presta atenção. Glória a Deus. Tempo de luta: início, meio, fim. Toda luta tem início e fim. Ok? Pastor, mas a minha já tem uns 10 anos. Toda luta tem início e fim. Não vai faltar nem farinha na panela e nem azeite na botija enquanto não chover. Irmãos, na luta, entende uma coisa: Deus cuida. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim mesmo. Entenderam? Amém. Estão pegando? Eu falo que eu vou pregar, Glória mas eu não a consigo Deus. pregar. Esse aqui é o grande problema. Os irmãos captaram? Presta muita atenção no dedo, não, que faltou, entrou no meio de uma correia assim, saiu do outro lado. Está crescendo, está crescendo.
Está crescendo. Eliseu disse que está crescendo uma corda assim. Precisamos entender que Deus cuida de nós. Olha o cuidado especial. Nessa luta que você está, você acorda de manhã e diz, Jesus, de novo a mesma coisa. Aí quando você chega de noite, você diz assim, a mesma coisa, mas eu venci mais um dia. Amém. Aleluia. Mais um dia. E nesse dia aconteceu toda coisa, né, irmão? Nesses dias acontece tantas coisas que nos desanimam, e diz assim, hoje não vou para a igreja, como é que eu vou tão desanimada com tanto problema? Mas Jesus diz assim, olha, tem aquela moda, eu não sou muito de cantar, mas eu cuido de ti. Não tem a música? Irmãos, Deus cuida de nós. Amém. Amém. Deus tem um zelo especial com as nossas vidas. Amém. Glória a Deus. É verdade. O carinho de Deus para nós é muito grande, o amor dele é sensacional. O Senhor nos leva nesta noite a entender que o cuidado dele é muito grande. Amém. Por mais que nós não achamos, mas o Senhor, Ele cuida dos nossos, das nossas famílias, dos nossos filhos. Olha o testemunho que a irmã testemunhou aqui. Uma oração que nós fazemos aqui, irmãos, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Glória a Deus, aleluia. Amém. Irmão, você não sabe qual é o valor que tem a oração de um justo. Ela move cadeias. Amém. Glória a Deus. As cadeias que tentam parar, irmãos, o justo, ela rompe essas cadeias. Aleluia. Aleluia. E mesmo que o inimigo, é que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra as potestades espirituais da maldade nas regiões celestiais, tentam parar as orações, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor as colhe. Muitas vezes nós oramos e nem sabemos orar. Nós já falamos sobre isso aqui. E quando pedimos, queremos pedir mal ainda. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Ou seja, Deus. Glória a Ele Deus. pega essa oração nossa toda bagunçada, toda barulhenta, toda cheia de erros, mas Ele vai costurando ela de uma forma tão especial que quando ela chega diante de Deus, ela chega repleta. Sabe por quê? Porque enquanto você grita, chora, se descabela, a Bíblia diz que há um intercessor. Amém. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Glória a Deus. Há um intercessor que intercede por nós, Amém. com gemidos inexprimíveis. Amém. Olha que cuidado do Espírito Santo. É verdade. Quando Jesus ele é assunto aos céus, Eliseu, a Bíblia diz que ele diz assim: filhinhos, eu não vou deixar vocês órfãos. Oh, glória, aleluia. Talvez tenha alguém que é mais especial do que eu, porque o Espírito Santo, na característica de Espírito Santo, se torna mais especial do que Jesus. Sabe por quê? Porque ele cuida. Amém. Jesus já fez a parte dele e deixou assim: agora eu não vou deixar órfão. Tem um que você vai falar tudo errado e ele vai consertar tudo aquilo que você falou. Aleluia. Você mesmo. Irmãos, imagine você intercedendo por alguém. E às vezes nós nos admiramos porque nós estamos intercedendo por alguém. Agora imagine quando nós sabemos que nós temos o nosso intercessor, que é fiel, Amém. que é justo. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando nós gritamos, e quando nós falamos, e ele diz assim: olha, está tudo errado, mas eu vou consertar. E aquilo chega diante de Deus como um aroma suave, Aleluia. como um cheiro suave diante das narinas Glória a do Deus. Senhor. Glória a Aleluia. Deus. Já saí até da palavra, não sei nem mais o que eu estava pregando. Mas vamos. Elias
É um homem que teve um cuidado de Deus tão especial e Elias está ali. Aí Elias vai, encontra essa mulher chega para Elias e diz assim: vou fazer o bolo para você. Fez o bolo, não sei se, geralmente bolo de farinha é nordestino ou não é? Geralmente pode ter, talvez não tinha milho deve ser mais para mineiro, mas geralmente a gente, farinha é farinha, é de mandioca, então era bolo de fubá, bolo de puba, mas o importante foi o cuidado e a fé que aquela mulher teve. E Deus designou para ela: a sua prova tem início e tem fim, e a minha prova também é aquele relógio. Eu só tenho mais 5 minutos, mas eu vou cumprir os 5 minutos, irmão. Mas a Bíblia diz que agora Elias reúne o povo e diz assim: olha, temos que parar de cochear entre dois senhores, ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos servir a Baal. Porém, não adianta eu falar, nós precisamos saber qual é o Deus que responde. Aquele que responder, esse vai ser adorado. Aí Acabe, né, quando se fala de briga, todo mundo quer ver. Fala a verdade. Quando fala assim: ô irmão, está tendo uma briga ali. Às vezes você está aqui, não quer ir, mas você está doido para saber o que está acontecendo lá. Foi o que aconteceu com Elias aqui. Quando ele falou que ia ter uma disputa entre qual era o Deus que devia, todo mundo aplaudiu. Vamos logo subir, agora vamos subir para o monte. Sobe todo mundo. E aí Elias ainda diz assim: agora vocês fazem o seguinte, como vocês são muitos profetas, então vocês têm a oportunidade de clamar o Deus de vocês primeiro. Eu vou ter que adiantar, né, irmão? Vou correr. Aí eles ficam de manhã até meio-dia, se corta e nada. E o Deus dele não veio. E Elias é irônico, diz assim: grite um pouquinho mais, talvez ele está viajando. Pode estar de férias, né? Irmãos, olha como o nosso Deus é presente. Aleluia. Glória a Irmãos, Deus. nós estamos diante de 850 homens gritando, se cortando, e o Deus dele não responde. Mas a Bíblia diz que quando encerrou, e diz assim: agora a vez de Elias, olha o que ele diz: aproxime o povo de mim. E a Bíblia diz que o povo chegou até ele. O que Elias fez? Restaurou o altar de Deus que estava em ruína. Aleluia. Aqui ele está mostrando para mim e para você: ei profeta, ei homem, ei mulher, também não adianta você clamar com o altar. Sim mesmo. Naum, capítulo de número 2, verso de número 8, tem um texto que diz assim: Nínive é comparada a um tanque de água, porém as suas águas esvaíam. Aí o texto diz que o homem chama a atenção da cidade e diz assim: parai, parai. Porque se você não estancar o vazamento da sua caixa d'água, você vai ficar o quê? Sem água. E um crente sem água Morre. Fica seco. Fica Sem seco. vida mais. Terra seca. terra seca. Aí quando Elias diz assim: vamos restaurar o altar, porque aqui não tem como Deus manifestar a sua glória. O altar de Deus está rachado, está quebrado. Vamos mudar alguma coisa. E a Bíblia diz que Elias restaura o altar.
e ainda manda buscar água lá no rio e enche as valas que está na lateral do altar, pega as pedras e faz uma ornamentação no altar, como o crente gosta de fazer, já prestou atenção? O crente gosta de ornamentar tudo, né? Isso é de Deus mesmo, irmão, pode ser feito isso. E a Bíblia aqui, Elias ornamenta o altar, e Elias diz assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, prova para esse povo que o Senhor é Deus. Aleluia. Desça fogo do céu. Glória A a Bíblia Deus. diz que desceu fogo do céu, consome todo o holocausto, e a água que estava, né, no rego lambeu. Aí o povo agora diz e aplaude. Imagina o povo aplaudindo: Deus é o Deus que deve ser adorado, e tal, né? E Deus foi o Deus que deve ser adorado. Aleluia. Porém, depois eu vou ministrar aqui uma outra coisa, né? Depois eu vou voltar, tá, pastor? Pode ficar tranquilo, que agora eu profetizo que nada mais vai acontecer de mal, né? Mas a grande questão da palavra é que Deus cuida dos seus de uma forma extraordinária. Amém. Glória a Deus. Para nós concluirmos, não chovia naquela nação. E Elias olha agora para o seu servo, Eliseus. Lá era um só, É dois. mas aqui são dois. Elias chega para Eliseu e diz assim: Eliseu, vai lá no cume do monte e me diz o que você está vendo. Aí Eliseu vai: estou vendo nada. Vai de novo: nada. Vai mais uma vez: nada. Mais uma vez: nada. 4 vezes já. Imagine na cabeça do Eliseu: rapaz, esse profeta não é de nada. Já vim aqui 4 vezes. Sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que Elias pega a cabeça e põe entre as pernas. Sabe o que é isso? No tempo antigo, as mulheres judaias, elas davam a luz dessa forma: pegava a cabeça, colocava aqui, para que a criança nascesse. Tem milagre que acontece nas nossas vidas quando eu sinto a dor do parto. Amém. Glória a Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém. Quando Elias colocou a cabeça aqui dentro e ele clamou, mandou o Eliseu ir. Eliseu diz: estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Glória a Deus. Quando Elias tem essa visão, quando Eliseu tem essa visão e avisa para Elias, Elias diz assim: corre e avisa Acabe, porque vai ter chuva. É profecia de Deus para a minha vida e a sua vida nesta noite. Aleluia. Vai ter abundante Eu creio, Jesus. Aleluia. em nossas vidas. Eu creio. Se você acredita Creio. nisso, Amém. coloca de pé, Aleluia. glorifica o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz que Ele é santo,